A Câmara Municipal de Rio Claro realiza todo ano, no mês de setembro, a Semana da Pessoa com Deficiência. O objetivo do trabalho é chamar a atenção para mudanças que precisam acontecer, melhorando a qualidade de vida desse público, no trabalho, na locomoção, no esporte e no lazer. Para falar desse assunto, eu recebo aqui comigo no Rio Claro Notícias o vereador Júlio Lopes, ele que foi autor dessa lei que colocou essa semana no mês de setembro para ser discutido esse assunto aqui em Rio Claro. Obrigado pela presença, vereador. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Nós estamos fazendo essa divulgação dessa semana, todo ano a gente faz de 21 a 25 de setembro. E esse ano nós temos várias atividades, vai ter o painel da itinerante do Memorial no Shopping Center, que vai ser uma exposição da luta da pessoa com deficiência. No dia 21, às 13h30, abertura. Essa abertura é com a apresentação das atividades que as entidades fazem na cidade, a Coral de Libras, a apresentação, tem um desfile de moda inclusivo, que é da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. Tudo isso para brilhantar e divulgar, como você falou, o que a pessoa com deficiência poderá fazer no seu dia a dia, no esporte, no lazer, no trabalho. Nós temos atividade com palestra na Rede Cartesiana, com palestra na SER. Na Rede Cartesiana está encerrando a turma de Coral de Libras, formatura de Libras, que é muito importante a pessoa saber Libras hoje, principalmente no comércio, que é a pessoa que trabalha no comércio, para atender a pessoa deficiente auditivo. Então a Rede Cartesiana está tendo esse trabalho, fazendo uma formatura na segunda-feira. Na quinta-feira tem uma outra palestra também na Rede Cartesiana e na terça-feira à noite com a secretária da PADEF, que é a lei de cotas, que é na SER. E na quarta-feira à tarde nós temos também uma palestra sobre a violência com a pessoa com deficiência, o que a pessoa com deficiência tem de violência no seu dia a dia e o que nós temos que fazer para não deixar acontecer isso. Tudo isso aí é engajado numa semana com as entidades de Rio Claro e mais algumas entidades que nos ajudam de fora da cidade. É importante esse tema vir à tona num momento tão especial, num momento que se fala tanto em inclusão, para a gente realmente discutir essas situações, para a gente saber onde a sociedade pode ajudar, pode atuar. Eu acho que é fundamental isso, né, Julinho? Sim, nós fizemos também um desafio, que é a ONG Mais Forte que a Deficiência, que é o seguinte, do cadeirante, da pessoa no dia a dia, as barreiras que ele encontra na cidade. Nós, normal, já é difícil. Imagina uma pessoa que não tem uma parte do seu corpo que é com locomoção já dificultada. O que ele encontra de barreiras arquitetônicas no seu dia a dia. Tudo isso é uma reflexão que a gente tem que começar. O que foi feito para trás é difícil a gente refazer, mas daqui para frente nós, gestores públicos, temos que trabalhar para dar melhor conforto, melhor acessibilidade para essas pessoas em geral, principalmente no mercado de trabalho. Nós estamos o PAT também, no dia 25, está captando um currículo de pessoas com deficiência que queiram vir para o mercado de trabalho, e bem como está conversando com as empresas, qual os cursos, qual precisa ser feito, qual o emprego, tem as vagas disponíveis no mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Tudo isso aí é uma luta para sensibilizar e o engajamento das pessoas. Maravilha, vereador. Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho aí, importante. Muito obrigado a vocês, a Rede Cartesiana, por essa oportunidade. E estamos contando com a presença da população e da pessoa com deficiência para nos ajudar a cada vez mais ajudar essas pessoas. Obrigado, vereador. Confira agora a previsão do tempo para o final de semana. O sol forte continua e hoje a temperatura máxima deve ser de 36 graus. A mesma coisa no sábado, nada de chuva e muito calor, mínima de 18 e máxima de 35. No domingo, as nuvens devem aparecer, mas a chuva continua longe, mínima de 17, máxima de 34. Depois de uma vitória suada no primeiro jogo da série em Rio Claro, até deu a pinta que ia fazer 2-0 nos playoffs. Mas para entrar no clima é com ele mesmo. Tem que estar junto nesse momento para que o jogo seja do jeito que a torcida quer, inflamada mesmo. Parece que os donos da casa resolveram dar uma forcinha pro DJ na hora de inflar a torcida. Um Gui Deodato arrasador, voando em quadra. O
uma, duas, 3 vezes. Nas roubadas de bola de Tatu, a noite tinha tudo para ser sem sofrimento. Bem diferente do primeiro jogo. Teichmann também mostra quem está no controle. Pastor escapa da marcação e já entra para 3. Primeiro quarto termina com vantagem de 13 pontos e o placar no final do segundo estava controlado, 43-32. Intervalo e no retorno, Rio Claro esfria em quadra. Por outro lado, Pinheiros volta disposto a incendiar a partida. Acerta a mão e aos poucos acerta a conta principal. Essa aí, a do placar. A dança do Rio Claro parece desandar em quadra e aquela música animada do início do jogo começa a ganhar outros tons. O Pinheiros toma a frente e quem se vê obrigado a correr atrás do prejuízo é o Rio Claro. E a briga, além dos pontos, era contra o relógio. Lutar contra os segundos é mais difícil e foi somente no último que ela caiu. Dedé para levantar o ginásio e deixar todo mundo louco. Prorrogação é teste para cardíaco. Prepare o seu. O Rio Claro perde o compasso e também Teichmann, Tatu e Pena. A arbitragem é alvo de reclamações. Desde o início do jogo, desde antes do jogo, eu já vi quem era a arbitragem, eu falei para tomar muito cuidado, né? Porque para a gente não ficar conversando com o árbitro, para a gente não ficar se enroscando com a arbitragem, porque eu sabia que ia ser um pouco complicado. Pinheiros cresce, não se intimida. Rio Claro paga pelos erros, muitos aliás. Acaba o jogo, porque o último som não estava previsto nessa playlist. O que parecia fácil ganhou ares dramáticos para os donos da casa. Com este resultado, o Pinheiros empata a série dos playoffs. O Rio Claro Basquete terá agora 2 jogos na casa do adversário para voltar a ter o domínio da bola e também do campeonato. A gente errou bastante, eu particularmente foi uma fração muito grande aí do jogo de hoje, de não ter contribuído muito com a equipe. A gente sabe como que a equipe dele é forte na casa deles, então a gente veio com o objetivo de ganhar uma e levar as outras 2 para casa. Colocar foco mentalmente naquilo que a gente pretende fazer e planejar e executar para que a gente consiga lá pelo menos uma vitória lá em São Paulo. As 2 equipes jogam no domingo lá em São Paulo. Daqui a pouco tem agenda completa para o fim de semana, com cinema, também os shows por aqui na região. E para quem vai curtir o maior festival de rock do mundo, tem os destaques do Rock in Rio.